Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Saúdo a igreja na Santa Paz de Jesus Cristo, irmãos. Amém. Vamos lá no Salmo 51, irmãos. Deus Todo-Poderoso. Salmo 51. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu ver se um pouquinho mais do som. Só um pouquinho mais do som. Abrir um pouquinho mais o som para bater abafado. Som, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aí. Amém. Amém, irmãos? Lá no Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto faz conhecer a sua sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Amém? Os irmãos possam se ficar em Cristo Jesus, Todo-Poderoso, unge os meus lábios e falar conosco mais um dia, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Você faça essa pergunta, né? Satisfação de estar na presença de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Hoje tem uma passagem, né? Assim, difícil. Um servo de Deus, né? Errar diante de Deus. Mas isso vem comprovar para nós que somos falhos, né, irmãos? Somos pecadores, amém, igreja? Amém. O único perfeito é Deus. Você direto, o único perfeito é Jesus. Jesus é perfeito, aleluia. Ele é perfeito. Oh, glória. E que a gente vê Davi, irmãos, sempre exaltado, Davi, pelas suas vitórias, né? Pelas situações de glória que Deus colocou. Meu irmão, Deus coloca você em situação de glória, viu? Porque o nome dele seja exaltado, para que você se alegre na sua presença e continue caminhando, irmãos. Isso nos dá força, né? O ânimo, a vontade, a alegria, né? A Bíblia diz: a alegria do Senhor é minha força, né? Então as situações que vêm para as nossas vidas, às vezes Deus deixa acontecer, mas para você se levantar, oh, glória, né? Invocar o nome de Deus, aleluia. Falar que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo a fogo. Então Deus é maravilhoso. E Davi aqui teve muitas situações de vitória. Deus exaltou Davi, né? Davi escreveu muitos salmos, né? Deus encheu Davi do Espírito Santo. Sabe que encher do Espírito Santo é quando nasce dentro de você a alegria, está na presença de Deus, a unção. Quando você vai falar, quando você vai orar, as palavras saem dos seus lábios assim, de uma forma que você não compreende, palavras que você nunca pensou, você direciona esse Espírito Santo dentro de você, a porção de Deus dentro de você. Davi, né? Adorador de Deus, tocador de harpa, muita unção, muita honra de Deus, e Deus nos honra, viu, irmãos? Aleluia. Sangue de Jesus nos honra, viu? Né? A gente tem que honrar Jesus, porque Ele é um rei que gosta de honrar. A Bíblia diz: honra a quem tem honra. Oh, glória. Né? E Davi pecou contra Deus, irmãos, né? De uma forma assim, que às vezes nós pecamos e ficamos assim, tristes, né? Um pecado é pecado, né, irmão? Mas tem pecados que são gravíssimos.
diante do Senhor. Não? Davi, numa guerra, ele não foi para a guerra contra os filhos de Amon. O exército, ele enviou o exército, mas ficou em casa, não foi para a guerra, irmão. E eu queria te dizer nesta noite, irmão: vigiai e orai em todo o tempo. O crente, ele tem que estar atento. Eu tenho que estar atento, eu não posso vacilar no mundo espiritual. Aleluia. Eu tenho que estar sempre cheio do Espírito Santo, sabedor que o meu inimigo está me observando. A Bíblia diz que está ao derredor, né? Contemplando para ver o que ele possa tragar. Davi, nesse dia, ele não foi para a guerra, irmãos, aleluia. Eu não sei o que aconteceu com Davi. Davi não foi para a guerra. Eu não sei o que ele estava pensando. E assim acontece com a gente, irmãos, né? Esquecemos de orar, né? Vacilamos na presença de Deus, né? Muita gente não vem para a igreja, sei lá, esquece que você está no exército. Nós estamos numa guerra, aleluia. Nós estamos numa guerra. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, aleluia. Quanto mais eu sou na tua vida, maior é o ódio do diabo contra você. Mas você vai ter que jejuar, mas você vai ter que vigiar, se consagrar, se santificar. Já vai se levantar, mas Deus manda poder. A Bíblia diz, irmão, que Davi tinha algumas situações que era contra a palavra de Deus, que era contra a vontade de Deus. Uma das características de Davi é que ele era mulherengo. Estava estudando aqui, Davi teve 8 esposas, irmãos, aleluia. E outras concubinas, amantes, diante do Senhor, aleluia. Então, Satanás, ele conhecia o coração de Davi, aleluia. A Bíblia diz que deixava pai e mãe, você juntará a sua esposa, não ser uma só carne, desde o princípio, O princípio, Jesus fala, o princípio é isso, irmão? É uma só esposa. Davi tinha 8 esposas, irmão. Essa vida, esse lado da vida de Davi era o lado de brecha com o diabo, irmãos? Eu não sei qual é a brecha que você dá. Eu tenho as minhas brechas, você tem as suas brechas, e a gente busca a vontade do Senhor, a gente busca a força de Deus para Deus nos ajudar a fechar as brechas. Tem gente que não consegue perdoar, aleluia. É uma brecha que o diabo, ele entra, e acusa, e trabalha naquela brecha, até derrubar a pessoa, irmão. Então nós precisamos de ajuda de Deus em algumas situações, para que Deus nos ajude a não ter aquele sentimento, a não ter aquela vontade. Amém, igreja? Para que o diabo não possa tocar nas nossas vidas. E Davi era mulherengo, irmão. Nesse dia, ele não foi para a guerra, ele não vigiou, ele não orou, aleluia. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas a Bíblia diz que ele viu uma mulher tomando um banho e se banhando. E aquela mulher chamou a atenção dele, irmão, de uma forma que ele esqueceu Deus. Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu que ele era servo do Altíssimo. Ele esqueceu das honras de Deus na vida dele. Ele esqueceu dos salmos, quando Deus tomou os lábios dele. Ele esqueceu da unção que Deus mandava quando ele tocava a harpa e os demônios eram repelidos. Ele esqueceu da glória de Deus, quando Deus mandou a glória, quando ele jogou aquela pedra e aquele gigante caiu prostrado e o nome do Senhor foi glorificado. Ele esqueceu todas essas coisas, irmão. Aleluia. Ele esqueceu pelo sentimento carnal, por uma brecha na vida dele, aleluia. E o diabo usou Davi, e Davi pecou contra Deus, irmãos. Davi se deitou com essa mulher, que era um soldado fiel a ele, Urias, soldado fiel, honesto, cumpre todos os seus deveres para com o rei, honrava o rei, e ele adulterou com a mulher de Urias, aleluia. E a história diz, irmãos, que ela ficou grávida de Davi, aleluia. E Davi quis encobertar esse pecado, tentando fazer Urias ir para sua casa. E Urias permaneceu fiel ali, não voltou para a casa dele. E Davi chegou a
única forma de eu consertar o meu erro é matar Urias. Ele não assassinou Urias, botou Urias na frente do exército, mandou colocar Urias na frente do exército para que ele morresse, aleluia, para que fosse apagado o seu pecado, irmãos, porque a lei de Moisés dizia o adultério é pecado de morte, aleluia, aleluia. E Davi pecou contra Deus, aleluia. E aí Deus enviou o profeta, glória a Deus. E o profeta, assim, a palavra de Deus, ela vem confrontar os nossos pensamentos, aleluia. A palavra de Deus que é pregada, que conflita o servo de Deus, a serva do Senhor, não é Deus que está falando, aleluia. Nós viemos aqui na igreja e aprender aquilo que Deus quer que nós sejamos, aleluia. Apagar os nossos erros, nos convertermos diante da verdade do Senhor Jesus, diante da sua vontade. E o profeta leva ali a mensagem a Davi, conta uma história, e Davi se arrepende, aleluia, e vê o seu erro, consegue fazer ele enxergar aquilo que o diabo cegou, irmãos, aleluia, porque ele não estava vigiando. E Davi escreve esse salmo, irmãos, pedindo desesperadamente perdão a Deus pelo seu pecado, misericórdia do Senhor. E assim com as nossas vidas, aleluia, é assim. Por isso nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus, aleluia, porque Ele tem misericórdia da sua vida, Ele tem misericórdia da minha vida. Ainda tem jeito, aleluia. De Davi não tem mais jeito, você pegou contra Deus, mas existe o arrependimento, irmãos, aleluia. E isso vem provar para nós nas histórias da Bíblia que o único homem perfeito foi Jesus. O resto é resto, irmão. Não existe pastor mais famoso, não existe servo mais famoso, aleluia, mais perfeito, o melhor dos homens. O melhor é Jesus. É Jesus. Ah, se não fosse o Senhor, olha, diga Israel. Ah, se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, olha, diga Israel. Ah, se não fosse Deus dentro de você, te ajudando, aleluia, te auxiliando, aleluia. Ah, se não fosse Deus nos ajudando, irmão, oh glória, Jesus é maravilhoso. E aí, Davi escreve esses salmos, irmãos, tem misericórdia. Misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada dia nas nossas vidas. Sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem que haver o arrependimento, né, irmão? Aleluia. A palavra é pregada, mas tem que haver o arrependimento. E o arrependimento parte de mim e parte de você, como parte de Davi. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Jesus. Porque na verdade, irmão, o que aconteceu ali? Houve a morte de alguém. Morreu o filho de Davi, de Berrê, Betseba. Ele não deu, irmão, por causa da lei de Moisés. Era para Davi ter morrido. Porque o filho de Davi, ele aponta para Jesus. Ele não tinha culpa. Ele é inocente. E morreu por Davi, irmãos. E assim que Jesus morreu por nós. Nós pecamos, nós erramos. Jesus morreu por nós. Os meus pecados, Ele levou na cruz. E hoje eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou aqui diante do Senhor. Aleluia. Apaga as minhas transgressões. Deus apaga as transgressões. Aleluia. Jesus nos lava, nos dá um banho maravilhoso. Aleluia. Eu lembro quando eu vim para a presença do Senhor, quando eu declarei, eu quero Jesus, e caí ali naquele chão batido de terra. Mas foi tão gostosa a sensação, parece que eu tomei um banho de pureza. Tudo aquilo de ruim estava me saindo. Ficou aquela coisa maravilhosa, sabe? Aquela sensação
virtude sobre a minha vida. Assim que Deus faz, irmão. Aleluia. É uma coisa maravilhosa. O mundo espiritual é Deus entrando, é Deus lavando. Tudo que é ruim sai. Só fica o que é bom. Aleluia. Deus é bom, viu, igreja? Aleluia. E ele reconhece, irmão, que é isso que importa para Deus. Você vai errar, eu vou errar. Até aquele dia nós vamos errar, irmãos. Não somos perfeitos, mas nós temos que reconhecer que erramos diante do Senhor. Aleluia. Tem que haver, isso se chama arrependimento. Se eu faço alguma coisa errada, eu tenho que me arrepender e não fazer mais. Aleluia. E se eu não conseguir, pedir para Deus me ajudar a não fazer mais. É isso que conta diante do Senhor. A nossa capacidade de se arrepender diante da glória. Diante do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Ele aqui lava-me completamente da minha iniquidade, purifica meu pecado, irmão. Aleluia. Né? Intimidade, né, irmãos? Intimidade com Deus. Sabe da capacidade do Senhor. Conhece o seu Deus. Quem conhece Deus aqui? Glória a Deus. Conhecemos. Sabe do que nós estamos falando? Eu não estou falando de qualquer pessoa, de qualquer fantasia. Eu estou falando de um ser maravilhoso, que pode todas as coisas, que é onisciente, onipotente, onipresente, que é misericordioso, que é poderoso, que pode perdoar pecado, que sabe todas as nossas enfermidades. Seu dono está estabelecido no céu, seu reino domina sobre todas as coisas. Nós sabemos de quem nós falamos. Nós falamos com Deus. Porque eu conheço as minhas transgressões. Aleluia. Eu conheço o meu pecado, está sempre diante de mim, irmãos. Contra ti somente pequei, fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que a iniquidade foi formado e em pecado me concedeu minha mãe. Aleluia. O que está dizendo aqui? Todos os homens, todos os servos, os seres humanos, são vários, irmãos. Deus aqui está dizendo, nós somos vários. Ninguém é super-homem. Ninguém. Aleluia. Todos nós dependemos da misericórdia do Senhor. Todos nós. Eu dependo da misericórdia de Deus. Dependo de Deus, irmão, todo dia. Aleluia. Eu saio, eu entro no meu lugar, eu falo, Jesus, me cobre com a tua salsa. Me livra do assalto, me livra do homem sanguinário, da bala perdida. Glória. Cobre eu, Senhor. Cobre a tua igreja. Cobre os pastores. Cobre as missionárias, as diáconos, os cooperadores, os servos e servas do Senhor. É assim, irmão. Envia os anjos, irmão. Capacidade do nosso Deus, igreja. Deus é poderoso, né? Aleluia. Aleluia. Eis que a iniquidade foi formada. Eis que amas a verdade no íntimo. Isso é verdade, irmão. Ninguém dá migué em Deus, né? Uma jogada, né? Dá um migué no Senhor. Deus é que conhece o coração. O homem não conhece, mas Deus conhece. A sinceridade. É isso que nos salva diante do Senhor. A sinceridade diante de Deus. Os sonhos é pequeno diante de ti. Eu dependo de ti. Eu errei, Senhor. Perdoa os meus pecados. Se entristece. Aleluia. É isso que Deus exalta. A palavra diz que os humilhados serão exaltados diante de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. O oculto faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei mais puro. Lá ficarei mais salvo do que a neve, né? Alvo do que a neve. Sabe que a neve é o branco mais puro da natureza, sabia? Não existe branco mais branco do que a neve, né? É uma brancura assim,
A gente só tem neve aqui nos filmes e tal, tudo mais. A gente diz que a beleza da neve é fantástica, né? A pureza, a clareza da neve, a brancura da neve. E aqui Davi está dizendo que Deus nos purifica, nos faz mais alto do que a neve. Que branco é esse? Que pureza é essa? Que Davi está dizendo? É uma coisa gloriosa, é uma coisa de Deus, igreja. Quando Deus perdoa os seus pecados, quando Deus purifica, quando Deus te lava, é uma coisa maravilhosa. Aleluia. O mundo espiritual, você brilha. Aleluia. Davi, aleluia. Jesus ressurreto, o primeiro primogênito de uma geração de Deus, aleluia. João viu ele, coisa linda, ele viu, irmãos, aleluia. É aquele corpo de Jesus, nós vamos ter, aleluia, primogênito de uma geração, corpo transformado, aleluia, vestes salvas, oh glória, coisa boa Deus tem para você, aleluia. Coisa boa tem Deus para nós, irmãos. E falta pouco tempo, viu? Falta pouco tempo para estarmos com Ele na glória. E Davi aqui, irmãos, ele recebe o perdão de Deus, aleluia. Recebe o perdão e nos ensina, irmãos, aleluia, que temos que vigiar e buscar, aleluia, a transformação diante do Senhor, amém? Recebe essa palavra. Glória a Deus, glória a Deus,